Graça e paz, meus irmãos, que alegria podermos mais uma noite estarmos aqui unidos para adorar o nosso Deus, mesmo de maneira virtual, como temos sempre colocado, mas uma alegria grande podermos, no mesmo espírito, adorar o nosso Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos, para darmos início ao culto desta noite, o texto que está lá no Salmo 34, leremos apenas verso 8 e o verso 9, neste momento de invocação à presença do nosso Deus. Diz assim a palavra de Deus: Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado, feliz é o homem que encontra refúgio no Senhor. Esse é o nosso Deus, um Deus que nos supre, um Deus que nos dá alegria, um Deus que de fato supre as nossas necessidades, supre tudo aquilo que nós precisamos, providencia tudo aquilo de que necessitamos. Este Deus que deve ser adorado, deve ser engrandecido, e é isso que nós vamos fazer neste momento. Yahvé, o Deus da aliança, o nosso socorro bem presente nas tribulações. Vamos orar neste momento com o nosso irmão presbítero Tiago. Pai bendito, nós queremos te agradecer por mais uma semana de vida, por mais um dia de vida, por mais uma vez que o Senhor nos permite nos aproximarmos de Ti, nos chegarmos a Ti para Te louvar, para engrandecer-Te, para ouvir a Tua palavra, para confessar as nossas faltas. Agradecemos porque mais uma vez o Senhor falará conosco, Pai. Pedimos que o Senhor prepare os nossos corações, as nossas mentes, para que tudo que ouvirmos coloquemos dentro dos nossos corações, para que assim nós vivamos de forma a agradar-te, de forma a louvar-te, de forma digna do nome de Cristo, Pai. Abençoa o pregador da noite, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Provérbios capítulo 28, verso 13, diz assim: O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quem esconde os seus pecados, quem não os confessa diante de Deus, é dito aqui que jamais prosperará. Mas o contrário é isso, aquele que confessa e abandona os seus erros, volta-se para o Senhor, para uma vida de santidade, diz que este alcança misericórdia. Vamos neste momento orar ao nosso Deus com o pastor Edival, suplicando a Ele o perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, e na sequência vamos continuar adorando o nosso Deus com a equipe de cânticos. Oremos ao nosso Deus. Bondoso Pai, Deus eterno, glorioso, soberano, Deus que habita a eternidade, as alturas, governando, regendo todo este universo, mas também um Deus que está presente com o abatido, com o contrito, com aquele que te busca, com aqueles que te adoram em espírito e em verdade. Louvamos o teu nome, ó Deus, por esta noite, por este culto, por estarmos adorando o Senhor e preparando-nos, ó Deus, para receber a Tua palavra, o Teu alimento espiritual. E para que o nosso coração receba esta palavra, nós estamos quebrantados na Tua presença, pedindo-Te o perdão, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, sonde-nos e nos leve realmente à compreensão de que somos imperfeitos, o nosso coração é por vezes enganoso, nós entristecemos o Teu Espírito, mas pedimos-Te o perdão, Senhor. Limpa a nossa mente, o nosso coração, deixa-nos prontos para continuarmos adorando e principalmente prontos para recebermos a Tua preciosa palavra. Usando o Teu servo pregador,
como instrumento nas tuas mãos para semear neste solo preparado pelo teu Santo Espírito. E esta semente possa produzir muitos frutos para o crescimento do teu reino na terra. Fica conosco, Senhor. Limpe-nos de toda a iniquidade. Purifica nossos pensamentos e ajuda-nos a não pecarmos contra o Senhor. Ajuda-nos a prevenir-nos cada dia daquilo que nos contamina, que nos prejudica. Assiste-nos, ó Deus, neste culto e durante toda esta semana. É a oração que nós fazemos no nome santo e precioso de Cristo, teu Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em seu nome que nós oramos agradecidos. Amém.
gostaria de meditar com vocês no texto que está em Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 10 ao verso de número 20. Texto este que servirá de base para a meditação desta noite. Filipenses 4, de 10 a 20. Essa preciosa carta que Paulo escreve aos amados irmãos da igreja de Filipos e que muito nos instrui. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, que palavras estas instrutivas que o apóstolo Paulo deixa à igreja de Filipos e de igual forma a nós hoje no século 21, para a nossa instrução, para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento no Senhor. Meus irmãos, gostaria de começar com alguma pergunta, direcionando especificamente a cada coração. Você é uma pessoa contente? Você é uma pessoa satisfeita? Você é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa grata? Nós estamos passando por um momento de pandemia. Nós estamos passando verdadeiramente por dificuldades financeiras. Estamos passando pelo momento de distanciamento social, que tem nos causado saudades daqueles abraços calorosos. Estamos passando preocupações das mais diversas possíveis, contas bancárias sendo esvaziadas, pessoas perdendo emprego, investimentos ou aplicação em dinheiro que estávamos destinando para outras coisas, para outros planos, tendo que ser modificados e aplicados à nossa sobrevivência. Nós estamos passando em meio a tudo isso. E a pergunta que eu coloco é possível viver contente nesse cenário? É possível dizer, sou uma pessoa contente, sou uma pessoa satisfeita, sou uma pessoa grata? Mesmo em meio a esta pandemia, o que é interessante olharmos para este texto que acabamos de ler. As últimas palavras do apóstolo Paulo, àquela igreja de Filipos, nesta carta. Uma nota de agradecimento. Nós vemos aqui uma expressão de gratidão do apóstolo Paulo àquela igreja pela contribuição, pelos donativos, pelo envolvimento na obra missionária. Nós vemos uma nota de gratidão. E dentro desta nota de gratidão, eu quero te chamar a atenção no momento em que Paulo ele diz
que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Portanto, se Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, não é algo que ele nasceu com aquilo, não é algo que ele nasceu com aquele contentamento, mas é algo que ele desenvolveu ao longo da sua vida. Então, nós podemos já, antecipando o fim, é possível ser feliz, ter contentamento? Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Portanto, nós, com Paulo, na força do Espírito Santo, na instrução do Deus Altíssimo, também podemos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Meus irmãos, muitos alegam que o contentamento ele está no dinheiro. Porém, pesquisas mostram que um número enorme de milionários são infelizes, nunca contentes com o que possuem, sempre preocupado no real a mais, no dólar a mais, na casa a mais, no carro, no iate, na mansão, na propriedade a mais. Não estou dizendo que o dinheiro ele é ruim, mas fazê-lo dele a fonte de alegria em si só nunca dará alegria plena, nunca dará contentamento. Muitos vão dizer que o contentamento está na fama, em ser reconhecido pelo mundo. Tim Keller traz em seu livro um relato de uma atriz e cantora italiana, Sofia Loren, que ela, em uma entrevista famosa, diz: tive tudo, prêmios, casamento, mas mesmo assim, em minha vida existe um vazio difícil de preencher. Portanto, dinheiro, fama por si próprios não trazem contentamento pleno. Podem trazer satisfações momentâneas, mas com o passar do tempo, aquilo não mais satisfaz. E poderíamos aqui elencar muitas outras coisas: poder, prazeres, a beleza, ou até mesmo o intelecto, canalizar toda a força nisso e você pensar: quando eu tiver poder, então serei feliz. Quando eu tiver todos os prazeres da minha vida, então serei feliz. Quando eu tiver a beleza sonhada, as cirurgias plásticas tão imaginadas, quando eu tiver a aparência daquelas pessoas de capas de revista, então eu serei verdadeiramente feliz. Quando eu tiver a inteligência de Einstein, então eu serei verdadeiramente feliz. Todos que assim se pautam, chegam em algum momento em que descobrem que há um vazio dentro deles, porque essas coisas não preenchem, só satisfazem momentaneamente. Mas Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Portanto, em 1 Timóteo 6,18 ele diz: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Portanto, o tema da nossa mensagem é aprendendo a viver contente, como Paulo assim o fez. De que maneira? E nós vamos ver, olhando para este texto, de que maneira Paulo ele tinha um contentamento. De que maneira Paulo aprendeu a viver contente, alegre, feliz. Onde que estava a sua base? No que ele se apoiava? Como que ele via a sua vida? Como que ele desenvolveu essa alegria? Nós sabemos, meus irmãos, antes de entrarmos em nossos pontos, mergulharmos neste texto, esta é chamada a carta da alegria. Paulo ele vai falar muitas vezes sobre o termo regozijo, gozo, alegria. Ele vai citar muitas vezes ao longo da carta, e Paulo estava preso em Roma ao escrever esta carta. 10 anos após o momento em que ele esteve ali na cidade de Filipos, com a conversão de Lídia, do carcereiro, do demônio que foi expulso de uma menina, e ali a igreja começou a ser formada. A igreja começou então a ganhar corpo. E Paulo, sabemos que depois que ele evangeliza
ali na cidade de Filipos, uma igreja formada. Ele vai lá para Tessalônica, Bereia, Atenas e depois Corinto. Nós vemos então todo esse desenvolvimento na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E chega um momento, então, Paulo preso, Epafrodito vai levar então donativos para Paulo na prisão, como quarta-feira já mencionamos no nosso estudo, onde nós falamos no capítulo 1, vivei, acima de tudo, do modo digno do Evangelho. E nós vamos ver que Epafrodito, ele leva a oferta missionária para Paulo na prisão, o cuidado que foi demonstrado ali na pessoa de Epafrodito, e ele leva os donativos, relata como estava a igreja, e um dos objetivos de Paulo escrever essa carta é agradecer pelos donativos, bem como corrigir a igreja sobre problemas internos de divisão que estavam surgindo e também fortalecê-los na caminhada cristã, lembrá-los que eles são cidadãos dos céus, devem viver neste mundo cumprindo com as responsabilidades deste mundo, mas sabendo de quem verdadeiramente eles pertencem, a que pátria eles pertencem, a pátria celestial. Portanto, deveriam viver neste mundo de modo digno do Evangelho, que foram transformados. E Paulo vai dando as instruções para lutarem contra os falsos mestres. No capítulo 3, verso 2, ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, acautelai-vos dos libertinos. Mais para frente, ele vai falar. E agora, no fechamento então da carta, ele vai expressar a sua gratidão, a sua nota de louvor, um coração grato e contente àqueles irmãos, aprendendo a viver contente, como é colocado aqui no verso de número 11, o tema da nossa mensagem, então, aprendendo a viver contente. De que maneira? Olhando então para essa nota de agradecimento para a oferta missionária que o apóstolo Paulo faz, nós vamos focar então no seu contentamento. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer é tendo o Senhor como fonte de alegria. Olhando para o verso de número 10, nós podemos observar essa tônica. Como o apóstolo Paulo, ele vai colocar, aprendendo a viver contente, de que maneira? Tendo o Senhor como fonte de alegria. Observe, ele vai dizer assim no verso 10, alegrei-me sobremaneira, alegrei-me grandemente, regozijei-me de algo que não dá para mensurar enormemente. Meu coração se transbordou-se de alegria, de contentamento. Só que na sequência ele usa uma expressão muito interessante que não pode passar despercebida por todos nós, que é no Senhor. No grego, a partícula aqui a preposição aqui significa dentro de algo, mergulhado em algo, ou seja, dentro do poder do Senhor. Por quê? Ele diz, agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Verso 18 ele diz, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. O apóstolo Paulo, ele diz que se alegra por aqueles irmãos estarem ofertando, ele tem alegria por ver aqueles irmãos contribuindo para a obra missionária, mas a sua fonte de alegria primeira era em Deus. Ele coloca assim, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Ao ver tudo isso, ao ver o amor de vocês demonstrado à minha pessoa, como se Paulo estivesse dizendo, o meu muito obrigado a vocês, mas eu reconheço primeiro que tudo isso tão somente aconteceu porque o Senhor permitiu, o Senhor concedeu as circunstâncias,
O Senhor quem direcionou, o Senhor quem deu recursos a vocês, o Senhor quem deu a oportunidade a vocês para que assim vocês fizessem. É muito interessante, meus irmãos, que Paulo confiava em Deus. Paulo confiava na providência do Altíssimo. Paulo confiava no seu cuidado. Sabia que Deus orquestrava todas as coisas e que no devido tempo e de maneira oportuna seria suprido conforme a vontade dele, a vontade de Deus, a vontade do Altíssimo. Paulo, ele entendia que o amor que estava sendo demonstrado por ele, através dos donativos enviados por aquela igreja que ele tanto amava, era primeiro reação pelo amor de Deus derramado sobre a vida dele e sobre a vida daqueles irmãos. A causa primeira, então, da alegria, a gratidão do apóstolo Paulo, o coração transbordante ao receber o donativo, a manifestação de amor, o cuidado de Epafrodito. Ele diz que a sua alegria estava no Senhor, no Deus providente, no Deus soberano. Portanto, o primeiro ponto que eu gostaria de pensar com os irmãos, de aprender a viver contente, é tendo a nossa base, é tendo a nossa fonte de alegria em Deus, reconhecendo que é Ele quem dá o ar, Ele quem dá a chuva, que hoje caiu sobre nosso São João da Mata, é Ele quem faz no campo os alimentos crescerem, é Ele quem dá força para que homens com o seu braço forte vão até os campos, façam a colheita e tragam de fato os suprimentos até os supermercados, e de certa forma isso é distribuído e chega até cada um de nós. É Deus quem dá o emprego, é Deus quem sustenta. No capítulo 2, verso 13, ele vai dizer: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Tudo acontece por meio do Senhor, pelo Senhor, é nele que está a força motora de todas as coisas. Portanto, a alegria primeira de Paulo, quando ele diz que ele aprendeu a viver contente, porque ele tem como sua fonte de alegria primeira o Senhor. É verdade que ele está alegre pelos donativos daqueles irmãos, mas a sua gratidão primeira é o Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que um dia o salvou das trevas e o trouxe para a maravilhosa luz, e deu a oportunidade para que ele, no tempo oportuno, pregasse o evangelho àqueles irmãos, e uma vez aqueles irmãos transformados, agora compartilhavam da mesma fé e auxílio. Então por isso que ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Provérbio 16:9 diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Hoje pela manhã, pastor Edival estava falando no livro do profeta Abacuque e fazendo conexão com aquilo que estava sendo dito. Abacuque capítulo 3, rapidamente gostaria de fazer a leitura com os irmãos. Ele diz assim, naquele canto, oração em forma de canto que ele escreve, que o pastor Edival muito bem ressaltou pela manhã na exposição dos profetas menores: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumentos de cordas. Ainda que a figueira não floresça, ainda que falte os recursos para a minha vida, ele diz: eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. É que Paulo está falando aqui: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque eu sei que foi Ele quem capacitou vocês para que vocês agora pudessem demonstrar o cuidado através da minha vida. Olha que maravilhoso e profundo isso. Onde temos colocado a nossa fonte de alegria primeira?
a nossa fonte de contentamento? Em pessoas, em recursos ou no Senhor, que move pessoas e que move recursos? Nele nos movemos, nele existimos, como Atos 17 diz e como nós vimos. Voltando lá para o texto de Filipenses que nós estamos meditando, meus irmãos, é muito interessante que ele usa aqui um verbo, ainda no verso 10, renovastes ao meu favor, como uma planta que floresce novamente, que dá o seu fruto novamente. Vocês assim fizeram. E eu sei da preocupação de vocês, Paulo falando, mas vocês não tinham oportunidade antes de fazer, mas agora chegou, e chegou até as minhas mãos, porque o Senhor providenciou, porque o Senhor abriu as portas. A fonte primeira, então, era o Senhor. Era um coração grato diante de Deus, porque tudo aquilo que ele recebia, ele sabia que era o próprio Senhor movendo pessoas para que assim o fizesse. Você é grato por tudo aquilo que acontece em sua vida? Você, quando recebe um presente, você, quando recebe um livramento de um acidente, você tributa ao Senhor honra e glória por isso? Ou você tão somente diz, eu recebi isso e pessoas me parabenizaram porque eu sou muito bom mesmo e eu merecia receber? Ou você reconhece que foi o Senhor que moveu pessoas e foi o Senhor que direcionou para que recursos e providências chegassem à sua vida? Portanto, Paulo ele vai dizer que aprendeu a viver contente. Ele aprendeu. E como? De que maneira ele aprendeu? Tendo como base, primeira, o Senhor. E não colocando a sua fonte de alegria primeira em coisas, em recursos. E nisso nós vamos para o segundo ponto da nossa mensagem. De que maneira aprender a viver contente, não se concentrando em coisas ou circunstâncias. Ele vai dizer, a partir do verso 11, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo está dizendo, eu não estou alegre, porque eu estou em extrema necessidade. É isso que ele está ensinando. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A minha alegria, que ele está exultando e dizendo ali, não é porque o material chegou no seu bolso. Porque a sua alegria era o Senhor. E ele vai dizer e vai explicar que a sua alegria independe das circunstâncias. Não está apoiada em coisas. Não está apoiado nas circunstâncias da vida que podem variar. E é nesse contexto que está aquele precioso versículo que muitas vezes é tirado do seu contexto, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos ler o verso 12 e chegar no verso 13, e você vai ter uma compreensão melhor. Ele vai dizer, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi a viver contente. As circunstâncias da vida me levaram a me contentar no Senhor. E é por isso que ele vai dizer, eu tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor me dá força para passar por qualquer circunstância, sejam elas no momento em que eu estou com abundância de recursos, como eu estou com escassez, porque quem vai me fortalecer e quem vai direcionar o meu coração, a alegria da minha alma, não são as circunstâncias, mas o Senhor. Aprendi a viver contente. Essa palavra contente, na época de Paulo, ela significava, na filosofia, autossuficiência. O que ele está pegando essa palavra e agora trazendo, aplicando ela ao sentido do cristianismo, em que ele está dizendo, eu aprendi a viver contente. A minha suficiência está naquele que me fortalece. A minha suficiência está no Senhor, não está em coisas. É por isso que ele vai dizer, linkando o ponto 1 com o ponto 2, no Senhor
A base era no Senhor, a base não eram em coisas. Tanto é que ele vai exemplificar estar humilhado, honrado, todas as circunstâncias, eu tenho a experiência. Essa palavra aqui, experiência, também pode ser traduzida no sentido de eu aprendi o segredo. Eu aprendi o segredo de viver contente. E é por isso que nós estamos nos faltando nisso. Quando olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós vemos uma vida marcada por sofrimentos. Marcada também por alegria, isso é verdade, mas nós vemos uma vida tribulada. E se Paulo dependesse então das circunstâncias para ser alegre, Paulo mais estaria triste do que teria contentamento. Porque ele passou por momentos difíceis, mas a sua força, a sua alegria estava no Senhor. Só alguns pontos, alguns textos para a gente ver que Paulo, verdadeiramente, a sua vida não era só de palavras que ele estava soltando aqui, mas a sua vida foi marcada por dificuldades e marcada também pela alegria, pelo contentamento. Ele diz em Atos 9, de 22 a 23, lá é dito, na verdade, por Lucas: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si para tirar-lhe a vida. Atos 14, 19 diz assim: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Imagine o quanto que ali ele não estava machucado, dando-o por morto. Atos 16, de 22 a 24, na própria formação ali dessa igreja em Filipos, diz que levantou-se a multidão unida contra eles, Paulo e Silas, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu aos pés no tronco. Tribunais, naufrágios, hostilidades, sendo picado por cobras. Em 2 Coríntios capítulo 11, Paulo ali vai descrever o quanto de sofrimento ele teve por pregar o Evangelho, por anunciar a Cristo Jesus. Em açoites, ele vai dizer, 2 Coríntios 11, de 23 a 28, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado por varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Açoites, hostilidades, fome, nudez, todas essas coisas ele experimentou. Quando ele diz aqui que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, foi em tudo isso. Mesmo sendo maltratado, hostilizado, ele diz que ele aprendeu. Por quê? A sua fonte de alegria não estava em recursos,
em circunstâncias, mas estava no Senhor. Veja, trazendo para o início da nossa introdução, novamente, né, a ideia do início da nossa introdução, nós citamos sobre a pandemia. A pandemia é algo que mudou toda a nossa vida. Mudou-se as circunstâncias. E se de igual forma tivéssemos apoiado a nossa alegria em viagens, em planos, em tudo aquilo que sucederia se tivesse tudo indo à normalidade, mas que foi modificado, vemos que se tão somente a nossa alegria está nessas coisas, já com a pandemia, a alegria se foi. Por isso que Paulo ele vai dizer, em tudo isso eu vi a poderosa mão do Senhor, utilizando a minha vida para anunciar o Evangelho. Sabia que tudo que eu sofri foi para o progresso do Evangelho, foi para o avanço do reino. A minha vida foi utilizada nas mãos do Senhor. É por isso que ele diz, eu me alegro em Deus. A alegria dele não estava em coisas, porque se estivesse decorrido de tudo isso que ele passou, fome, açoite e nudez, a sua alegria ia para ralo abaixo, o seu contentamento não estava nas circunstâncias. Como aprender a viver contente, meu irmão, minha irmã, eu e você, em meio a uma pandemia, colocando o nosso coração em Cristo, porque só assim poderemos todas as coisas, ou seja, passar por tudo isso e continuarmos tendo contentamento, e continuarmos em confiança. É por isso que agora entendemos o versículo, eu tudo posso naquele que me fortalece. No meio da pandemia, fora da pandemia, no momento de fartura, como Paulo também experimentou, acolhimento na casa de Lídia, os cuidados em que ele enfrentou, em que ele teve ali. Na fartura, no momento em que ele foi honrado, no momento em que ele foi humilhado, ele aprendeu, ele teve experiência, a da fome, a da abundância, da escassez. Mas em tudo isso, o Senhor, de fato, o fez progredir. O Senhor deu a ele condições para suportar as dificuldades e passar por elas. Por isso que ele tudo pôde naquele que o fortalecia, em Cristo Jesus. Linkamos o nosso segundo ponto com o nosso primeiro, que a fonte da alegria deve estar no Senhor. E eu e você devemos aprender a fazer isso, a tirar a nossa confiança, a nossa alegria de coisas, de circunstância, porque quando elas mudarem e não mais favoráveis parecerem aos nossos olhos, ainda assim continuaremos contentes, porque nós sabemos que o Todo-Poderoso assim permitiu. Minha vida salva nele está, e eu sei que se ele permitiu circunstâncias difíceis, ele vai me capacitar para passá-las também. Tudo posso, nós podemos, tudo, ou seja, passar por todas essas coisas no poder de Cristo Jesus, que nos fortalece. Paulo está dizendo aqui, é como se ele fosse uma máquina ligada a uma fonte de energia. E a força do seu trabalho não vem dele mesmo, mas do poder que emana de Cristo Jesus. Como é lindo isso, meus irmãos. Como aprender a viver contente, de que maneira? No Senhor, e não focando em circunstâncias, porque as circunstâncias mudam, mas o amor do Senhor não muda. O Senhor é imutável, o seu poder, o seu cuidado nos envolve e nos envolve eternamente. Que segurança, que confiança. Temos ainda um último ponto para nós vermos aqui, meus irmãos, é que como desenvolver, como aprender a viver contente, como desenvolver uma vida de contentamento, desejando o crescimento dos meus irmãos do Senhor. Ou seja, tirando o olho das minhas próprias necessidades e olhando também a necessidade do meu próximo. O desejo, de fato, para que o meu próximo cresça na graça de Cristo Jesus. É isso que Paulo está tratando desde o início. Ele é grato ao Senhor pelas ofertas que chegaram. E ele vai dizer no verso de número 14, fizestes bem, todavia fizestes bem associando a minha tribulação.
Não estou alegre porque eu estava pobre e os recursos chegaram e agora estou em abundância. Não é pelo dinheiro que eu estou alegre, mas é por ver o cuidado de vocês, e isso vai redundar em benefícios espirituais para vocês mesmos. Paulo está tirando o olho tão somente dele mesmo. Ou seja, olhar, beleza, eu estou ganhando, é o que importa. Ele não está tendo aqui um coração egoísta, pensando tão somente nas suas necessidades, mas ao receber o donativo, ele pensa no que aquilo vai causar naqueles irmãos que ofertaram. Ele vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Verso 4, antes deste versículo que eu li, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tenha o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Paulo desejava que aqueles irmãos crescessem em maturidade, crescessem em estatura e se parecessem cada vez mais com Cristo Jesus. Tivessem o sentimento de preocupação pelo próximo. Era o benefício espiritual que redundaria do cuidado deles para com Paulo, que Paulo estava interessado aqui. É por isso que a sua alegria era exultante, era grande, por ver aqueles irmãos desenvolvendo um coração generoso. Olha que maravilhoso isso. Provérbios 11, de 24 a 25 diz: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Provérbios 22, 9 diz: o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Dentro dessa perspectiva, vamos ler o verso 17. Não que eu procure o donativo, não que eu procure o juro do meu trabalho, por ter trabalhado entre vós, por estar pregando o evangelho e por vocês estarem se associando a mim. Isso é bom, como lemos no verso 14. Fizesse bem associando. É bom que a igreja se envolva na obra missionária, além do mais é um dever dela se envolver na obra missionária, na contribuição missionária, mas o foco diz não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa. Paulo está dizendo que realmente eu estou interessado é o fruto que aumente o vosso crédito. Ou seja, saiu da poupança material de vocês os recursos até mim, mas foi creditado na poupança celestial, bênçãos do Senhor, pela generosidade de vocês. Ele vai dizer, verso 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Porque Deus se agrada de um coração generoso e Deus supre aqueles que agem em favor do seu reino, em favor de obras missionárias, na expansão do Evangelho. Portanto, quando ele diz, eu aprendi a viver contente, tendo como base o Senhor, não em circunstâncias, e desejando o meu próximo, o crescimento no Senhor. É por isso que Paulo ele estava alegre neste ponto da sua carta, expressando a sua gratidão. Uma igreja que o auxiliou no início do ministério, como ele coloca aqui, e verso 15, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando partir da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Ou seja, isso foi benéfico, isso deve ser feito. Vocês me vieram donativos e me deram tranquilidade para anunciar o Evangelho. Mas a minha alegria maior é porque vocês estão desenvolvendo um coração generoso, e isso é como um aroma suave, um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Vocês fizeram como um culto vivo diante de Deus a vida de vocês. Vocês levaram a vida cristã a sério. E, portanto, o que Paulo aqui
ele está desenvolvendo o sentimento de Cristo. Paulo, ele está aqui ensinando e praticando aquilo que ele diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. À medida que ele recebia e incentivava a igreja a continuar, ele estava pensando o quanto que aquilo redundaria em bênçãos espirituais. Meus irmãos, quanto que nós vemos em nossos dias hoje, pastores tão somente interessados em dinheiro, tão somente interessados em donativos, explorando toda uma igreja para que deem cada vez mais recursos, para que desembolsem, coloquem cada vez mais dinheiro, mas não para a honra e glória de Deus, não para aqueles irmãos tenham um coração generoso, mas para encherem os seus bolsos. E por conta de muitos dessas igrejas, desses pseudos pastores, falsos pastores, desses falsos evangelhos que são pregados, muitas vezes a obra missionária ela é mal vista em nosso meio, como se todos fossem gananciosos. E Paulo aqui coloca os pingos nos is e explica a verdadeira importância. O financeiro ele é importante, mas quando se faz isso, deve ser feito para a honra e glória de Deus. E isso traz benefícios espirituais e, de fato, obediência ao Senhor. Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: a maior alegria de Paulo não era receber o donativo enviado pela igreja, mas saber que os dividendos espirituais da igreja aumentaram por conta da sua generosidade. Paulo manteve a tônica dessa carta: o interesse do outro vem antes do interesse do eu. Ou seja, um coração que se preocupava com o próximo. Estou recebendo os donativos, mas o que mais me interessa, meus irmãos, é ver o coração generoso de vocês e ver que isso está aumentando o crédito de vocês mediante o Senhor, porque vocês estão vivendo de modo digno do Evangelho. Portanto, esse era o contentamento de Paulo no Senhor, não nas circunstâncias, e focando em pessoas, não tendo um coração egoísta, tão somente no seu ganho, mas se preocupando no ganho que os outros igualmente terão. Em meio à pandemia, é possível viver contente? É, quando pararmos de olhar para as circunstâncias e olharmos para Cristo, para aquele que nos fortalece verdadeiramente. Há um puritano, Jeremias Burroughs, ele diz assim, ele viveu de 1599 a 1646. Contentamento cristão é um estado de espírito doce, interno, sereno e gracioso, que se submete livremente e se deleita na sábia e paterna provisão de Deus em toda circunstância. Essa descrição é caixa de precioso unguento, muito reconfortante e útil para corações perturbados em tempos e condições de aflição. Contentamento é olhar para o Senhor e entender que tudo que acontece na nossa vida é por permissão dele, e em obediência a ele, eu sei que no tempo certo ele vai me suprir, ele vai direcionar, ele vai renovar os seus cuidados usando pessoas, usando recursos. E quando isso acontecer, que o meu coração se alegre nele, porque é ele que orquestra. O querer e o realizar é dele. Como ser contente em meio a uma pandemia? Aprendendo com o apóstolo Paulo, nessa nota de gratidão pela oferta missionária, olhe para o Senhor, não olhe para as circunstâncias. E deseje para o próximo um crescimento no Senhor. Que Deus assim nos abençoe e nos fortaleça cada dia mais. Vamos orar. Pai de amor eterno Deus, nós te louvamos, ó Pai, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela mensagem que acabamos de ouvir. Que o Senhor aplique aos nossos corações essas verdades. Ajude-nos a buscar esse contentamento, ó Pai, dia após dia, olhando para Ti, não para as circunstâncias,
e desejando para todos aqueles que estão, ó Pai, ao nosso redor, um crescimento espiritual, um crescimento em Ti, um fortalecimento em Ti. Obrigado, ó Pai, por ser tão bom para com cada um de nós. Ajude a nossa igreja a ter um espírito, ó Pai, generoso, um coração generoso, a contribuir com as obras missionárias, mas que isso tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Esse deve ser o verdadeiro desejo, de contribuirmos para o reino, para a expansão do Seu reino, contribuirmos para os obreiros, para a honra e glória do Teu nome, e entendendo que isso, ó Pai, é um coração grato diante de Ti, e sabendo que assim fazendo, bênçãos recairão sobre a nossa vida, bênçãos espirituais, porque estaremos praticando aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Nos abençoe, nos direcione conforme o Teu querer. É no nome santo de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Recebei a bênção, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações, o ensino do Santo Espírito, repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e para todo sempre. Amém.